I am trying to be better. E no episódio 6 da temporada 2 de X-Men 97, Massacre já está ali e eu vou te provar nesse vídeo com todos os detalhes. Quer saber absolutamente tudo? Olha que é chocante. Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e se no episódio 4 da temporada 2 de X-Men 97, o comportamento do Professor Xavier exatamente na morte do Magneto já era controverso, nós já tínhamos ali alguns resquícios do massacre, porque para quem não se lembra, né, a hora que o Magneto foi morto, o comportamento do Professor Xavier foi completamente estranho, completamente diferente do que o Professor Xavier costuma ser. E isso nos leva diretamente ao massacre, porque agora, no episódio 6, as coisas pioram ainda mais, com mais elementos ainda. Logo no começo do episódio, nós vemos o Professor Xavier revendo, passando novamente por aquela cena traumática para ele. Ele repete várias e várias vezes. Qual o objetivo disso, além do luto? Se torturar? E se eu disser que não? Algo na mente do Professor Xavier ali está fazendo com que ele tenha essas atitudes, com que ele reveja exatamente aquilo ali. Não só o luto, mas a raiva, o ódio, a frustração. Algo na mente dele, enquanto ele faz isso, chama pelo Magneto. E ali seriam os próprios resquícios da mente do Magneto, que vão surgir de uma forma maior no momento em que ele encontra Lorna Polaris, filha do Magneto. E a própria Lorna libera essas lembranças, como se fosse um pai falando com a própria filha. Filha que o Magneto não teve contato. Então é basicamente como se fosse uma troca de mentes ali. E é exatamente nesse momento em que os dois estão ali conversando, tomando chá, que o Professor Xavier fala sobre o episódio do apagão, em que o Magneto apagou os polos da Terra e eles tiveram aquele confronto no final da primeira temporada, em que o Professor Xavier tentou entrar na mente do Magneto. E presta bem atenção nisso. Segundo o Professor X, ele estava ali procurando algo do Magneto, algum resquício da mente do Magneto na mente dele, depois que ele entrou ali para apagar a mente do Magneto. E não encontra nada. Mas por que será que ele não encontra? Porque o Professor X, ao invés de encontrar dentro da mente dele o Magneto, ele enxerga e fala isso, que vê o Magneto em todos os lugares. E isso não é algo relacionado à mente do Magneto, diretamente à mente do Professor Xavier? Será que realmente ele não sente? Óbvio que sente. E o fato dele estar vendo o Magneto em todos os lugares, quase que obsessivamente, é resquício de que a mente do Magneto está interligada diretamente com a mente do Professor Xavier. O Professor Xavier não sente por quê? Porque as mentes estão se juntando, se tornando uma só. E isso vai trazer grandes consequências com uma nova personalidade surgindo. Ele apenas não está sentindo, porque a mudança é nos dois. Se o comportamento do Magneto naqueles episódios do passado era um comportamento mais ameno, tentando guiar o Apocalipse para um lado melhor, já o Professor X, que sempre representou isso, não está fazendo isso. Ele já tinha comportamentos bem duvidosos, de manipulação e também de muito ódio, de muita raiva. Raiva que a gente sempre viu no próprio Magneto. Ou seja, o Professor X estava se tornando a personalidade do Magneto e o Magneto estava criando a personalidade do Professor X. Eles estavam basicamente trocando de personalidade ali. Mas na luta contra a Perigo, a Lorna estava com medo de se descontrolar. Então o Professor Xavier
faz um discurso para ela, fala sobre o próprio Magneto, que ela é filha de seu pai e que ele fez coisas incríveis e que ela seria capaz de fazer também. E a Lorna diz que nem sequer conheceu ele. Presta atenção nesse detalhe agora. Quando a Lorna fala que sequer conheceu ele, o professor diz o seguinte: mas eu sim, e eu posso usar meus poderes para compartilhar cada parte dele que ainda vive dentro de mim. Presta atenção, cada parte dele, do Magneto, que ainda vive dentro do professor Xavier. Ué, mas o professor Xavier, na conversa anterior, tinha dito que não sentia a mente, nenhum resquício da mente do Magneto na mente dele. E agora as coisas mudaram, se modificaram completamente. E boa parte da lembrança do Magneto, das memórias, dos traumas, estão na mente do professor Xavier. Por isso, o comportamento do professor Xavier, revendo várias e várias vezes a morte do Magneto lá no começo do episódio. Por isso, o professor não sentia a mente do Magneto ali, porque já era uma só, já estavam se misturando, se tornando uma consciência só. Então não tem como sentir uma outra consciência se elas já estão misturadas. E isso é, obviamente, o começo do massacre chegando. E repara só em outro detalhe: o professor Xavier criou o prédio da Corporação X exatamente em Genosha, no meio do caos, no meio do desastre. E quem era que nos quadrinhos governou Genosha? Magneto. Quem estava próximo a governar Genosha exatamente antes do massacre em Genosha acontecer? Quem era o líder escolhido para todos? E ele mesmo tinha aceitado isso, Magneto. E agora o Professor X toma exatamente a mesma atitude. Mesmo no meio da destruição e do caos, ele cria o prédio exatamente ali, exatamente onde o Magneto deveria estar se a tragédia não tivesse acontecido. Então, basicamente é isso. Mais pistas vão ocorrer nos episódios que vêm daqui para frente de X-Men 97. Ainda restam 3 episódios. E assim, tem todo o desdobramento do retorno do Gambit agora como Cavaleiro da Morte. E esse vai ser o assunto do próximo vídeo, porque ainda tem muita coisa, muito detalhezinho ali, pequenos detalhes pra gente trazer aqui e destrinchar tudo de cada episódio de X-Men 97. Então, se você é fã dos X-Men, assim como eu, já coloca aqui nos comentários Hype X-Men 97. E para não perder nenhum detalhe, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like, que aqui tem a cobertura mega completa de X-Men 97. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre X-Men 97. Até mais!